Ela nasceu na mais extrema pobreza, sofreu abusos, foi rejeitada e ainda assim se tornou uma das mulheres mais influentes do planeta. Ela aprendeu a mudar sua vibração. Ela reprogramou seu sistema interno antes que sua realidade externa mudasse. Você não precisa de um milagre. Você precisa de consciência, e uma vez que essa consciência desperta, você nunca mais consegue voltar a dormir da mesma maneira. Agora me responda com honestidade. O que você tem escolhido vibrar todos os dias? Porque, goste ou não, é isso que está moldando sua realidade neste exato instante. Você já parou para pensar no que realmente acredita sobre si mesmo? Não o que você diz para os outros, mas aquilo que você repete para si, lá no fundo, quando ninguém está por perto. Eu não sou bom o suficiente. Dinheiro é difícil. Talvez eu nunca consiga. Essas frases são mais comuns do que você imagina. E o pior, elas não são pensamentos isolados, são programações mentais profundamente arraigadas, construídas desde a infância. A maioria das pessoas vive como se estivesse em um labirinto, batendo a cabeça, repetindo ciclos, mas não percebe que a prisão em que está foi criada dentro de sua própria mente. E essa prisão tem nome: autoimagem distorcida. Você pode até trabalhar duro, ler livros, assistir a vídeos motivacionais, mas se, no fundo, acredita que não é capaz, que não merece ou que nunca terá dinheiro suficiente, todo esforço será sabotado por essa imagem interna. Sua autoimagem é seu termômetro financeiro, emocional e espiritual. E por mais que tente forçar os ponteiros para cima, você sempre retornará à temperatura que considera normal para você. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Durante anos, eu me via como alguém ordinário. Não era inteligente, não tinha formação excepcional, não tinha talento especial. Quando me olhava no espelho, eu via um fracasso, e essa imagem se refletia em meus resultados. Eu vivia falido, cheio de dívidas, sem sonhos, sem direção. Eu tinha vergonha de mim mesmo. Eu sorria para os outros, mas internamente eu era um estranho para mim. E o mais curioso é que eu achava que aquilo era normal. Afinal, ninguém ao meu redor vivia de forma diferente. Era como se todos estivessem presos na mesma névoa. Até que um dia, ao estudar profundamente a mente humana, eu entendi: nós não vivemos a realidade como ela é. Nós vivemos a realidade como acreditamos que ela é. E mais ainda, vivemos de acordo com o que acreditamos ser capazes de receber. Pesquisas em psicologia comportamental demonstram que a autoimagem é o maior indicador de sucesso ou fracasso em todas as áreas da vida. Não é o QI, não é o talento, não é a formação acadêmica, é o que a pessoa acredita sobre si mesma. É por isso que tantos atletas, artistas e empresários bem-sucedidos vêm de histórias desafiadoras. Eles não se tornaram bem-sucedidos apesar das dificuldades. Eles venceram porque, em algum momento, mudaram a imagem que tinham de si mesmos. Mas essa mudança não acontece externamente. Ela começa no invisível, começa quando você decide romper com tudo aquilo que foi imposto a você sem sua permissão. Palavras como: isso não é para você, ninguém em nossa família teve dinheiro, melhor não sonhar alto, a vida é difícil mesmo. Você ouviu essas frases? Eu ouvi, e por muito tempo eu acreditei nelas. Mas a verdade é que isso não é sua voz. Isso é a voz de quem também estava perdido. São ecos de medos herdados, de frustrações antigas, e você não precisa mais carregá-los. Você pode substituir essa programação. E tudo começa com a escolha de um novo modelo mental. Começa com a pergunta a si mesmo, todos os dias: como seria a versão mais poderosa de mim? E agir como se já fosse essa pessoa. Quando comecei a fazer isso, minha vida começou a se expandir. Não foi mágica, foi mentalidade. Comecei a imaginar como um homem rico, mesmo quando meu bolso estava vazio. Comecei a andar como alguém confiante, mesmo quando internamente eu tremia.
Comecei a falar com convicção, mesmo sem saber se estava certo. E algo incrível começou a acontecer. As pessoas passaram a me tratar de forma diferente, porque eu havia mudado. A vibração mudou, a imagem interna mudou, e o mundo externo teve que se adaptar. Você já percebeu como alguns indivíduos parecem atrair oportunidades com naturalidade, mesmo sem muito esforço? E outros, por mais que tentem, sempre enfrentam os mesmos obstáculos? Não é azar, não é destino, é autoimagem. A diferença entre uma vida de abundância e uma vida de escassez pode estar em algo tão sutil quanto como você se sente ao receber um elogio. Você agradece com segurança ou disfarça com timidez? Mude isso. A partir de hoje, olhe no espelho e diga: eu sou capaz, eu sou valioso, eu mereço prosperar. No início, sua mente vai resistir. Vai dizer que é mentira. Mas se você persistir, essa nova ideia vai criar raízes. Vai se tornar parte de seu sistema de crenças. E quando isso acontecer, tudo ao seu redor começará a se alinhar com essa nova identidade. Veja o exemplo de Howard Schultz, ex-CEO da Starbucks. Ele cresceu em um bairro pobre do Brooklyn, filho de um caminhoneiro acidentado e sem seguro. Sua vida era a definição de limitação. Mas ele se via como alguém capaz de mudar o mundo, e mudou. Criou uma das maiores redes do planeta porque se recusou a ser limitado pela imagem que os outros tinham dele. Você não precisa ser famoso para iniciar essa transformação. Precisa apenas fazer uma escolha. Parar de viver como reflexo das opiniões dos outros. Parar de repetir histórias que não são suas. Você não é sua dívida. Você não é seu passado. Você é a imagem que você escolhe carregar daqui para frente. Pergunte-se agora: quem você é quando ninguém está olhando? E mais importante, quem você escolhe ser a partir de agora? Seja essa nova versão por 30 dias. Visualize, afirme, haja como ela. Então, prepare-se, porque o mundo vai começar a te reconhecer por quem você se tornou. Existe uma lei no universo que nunca falha, e ela está operando em sua vida neste exato momento. Quer você tenha consciência disso ou não, é a lei de causa e efeito. O que você planta, você colhe. O que você emite, você recebe de volta. O que você entrega, retorna para você, multiplicado. Essa é uma das leis mais poderosas e, ao mesmo tempo, uma das mais ignoradas pelas pessoas que vivem na escassez. E sabe por quê? Porque elas ainda acreditam que os resultados da vida são aleatórios, que algumas pessoas têm sorte, enquanto outras foram amaldiçoadas pelas circunstâncias. Mas o universo não trabalha com sorte, ele trabalha com precisão. E a única pergunta que você deveria se fazer hoje é: o que eu tenho enviado para o mundo ultimamente? É curioso como muitas pessoas pedem mais da vida, mais dinheiro, mais amor, mais reconhecimento, mas continuam entregando o mínimo. Fazem o básico no trabalho, evitam se comprometer, procrastinam, reclamam, julgam os outros. E depois se perguntam por que as coisas não fluem. A verdade é simples e inegociável. O que você recebe é proporcional ao que você está disposto a dar. Durante muito tempo, eu vivi acreditando que o segredo era trabalhar exaustivamente. Eu achava que se colocasse mais horas no meu dia, o dinheiro viria. Mas o que ninguém nunca me disse é que trabalhar duro sem intenção, sem propósito, sem generosidade, é apenas uma forma disfarçada de escassez. É uma tentativa desesperada de controlar o resultado sem compreender a causa. Foi só quando entendi essa lei que tudo mudou. Eu parei de olhar para o que os outros estavam me oferecendo e comecei a me perguntar: o que eu estou oferecendo? E percebi que quanto mais eu contribuía, mais as portas se abriam. Não porque eu queria algo em troca, mas porque a energia que eu colocava no mundo voltava para mim com a mesma intensidade e frequência. Eu me lembro de uma experiência que fiz com algo muito simples.
Comecei a tratar cada conversa como uma oportunidade de entregar algo valioso. Às vezes era um elogio sincero, outras vezes era apenas ouvir alguém com atenção. E o retorno foi imediato. As pessoas começaram a me ouvir de forma diferente, começaram a me recomendar, começaram a me valorizar mais. Não era coincidência, era a lei em ação. Isso me lembra de um exemplo que sempre me impressionou. O ator Keanu Reeves. Ele é conhecido por sua generosidade quase discreta. Ele doa milhões a hospitais, distribui parte do salário entre a equipe técnica dos filmes, trata todos com respeito, do motorista ao diretor. E o mais curioso, ele nunca fez isso buscando aplausos. Ele simplesmente entendeu, talvez intuitivamente, que o que você entrega, você multiplica. Não por marketing, mas por lei. Agora, olhe para a sua própria vida. Seja honesto. Quando foi a última vez que você deu o seu melhor mesmo quando ninguém estava olhando? Quando foi a última vez que você se esforçou além do esperado, não por medo de perder, mas por desejo de contribuir? As pessoas muitas vezes me perguntam, por que eu não consigo ganhar mais dinheiro? E eu pergunto de volta, você está entregando valor além do que é pago para entregar? Porque veja bem, você não é pago pelo tempo que trabalha. Você é recompensado pelo valor que gera. Muitos estão esperando o calor para depois colocar a lenha na fogueira. Mas a lei é clara. Você só vai sentir o calor depois de colocar a lenha. Sempre. Essa é uma metáfora simples, mas que revela uma das maiores verdades espirituais da existência humana. Você tem que ser o primeiro a agir. O universo não responde ao desejo, ele responde à atitude. E aqui vai um exercício prático. Durante os próximos 3 dias, concentre-se em dar mais do que o esperado em tudo o que você fizer. No trabalho, com a família, com os amigos, dê mais atenção, mais presença, mais escuta, mais contribuição. Não fale nada sobre isso, apenas faça. Depois, observe. Você vai se surpreender com o que começa a voltar para você. Agora, atenção, isso não significa se anular ou se sacrificar. Significa dar com consciência, com intenção. Significa operar a partir da abundância e não da carência. Porque se você entrega esperando o retorno imediato, está plantando ansiedade, não contribuição. E sabe o que vai colher? Frustração. A lei de causa e efeito também ensina que o retorno nunca falha, mas ele nem sempre vem de onde você plantou. Às vezes você ajuda uma pessoa e o retorno vem de outra. Você investe energia em um projeto e a recompensa aparece em outro lugar. Isso é normal, porque a energia se move de formas que a mente racional não compreende. Mas ela sempre encontra o caminho de volta para a origem. E se ainda assim você duvida disso, observe aqueles que ignoraram essa lei. Pense em pessoas que, mesmo tendo tudo, tentaram enganar, explorar os outros, como Bernie Madoff, por exemplo. Construiu um império com base na mentira e tudo desmoronou. Porque a energia que você emite sempre encontra uma forma de se equilibrar. E se você planta desequilíbrio, uma hora a conta chega. Não é julgamento, é matemática cósmica. A vida não te entrega o que você deseja, ela te entrega aquilo para o qual você está alinhado. E a forma mais rápida de mudar esse alinhamento é mudando o que você entrega. Então, pare de perguntar, o que vou ganhar com isso? E comece a perguntar, como posso contribuir com mais amor, mais valor, mais presença? Porque no fim das contas, é isso que vai voltar para você, amplificado. Isso não é filosofia barata, isso é uma das leis mais exatas do universo. E agora que você sabe disso, o que você vai começar a entregar a partir de hoje? Às vezes, a gente sente que tudo está indo bem, o dinheiro começa a entrar, os relacionamentos melhoram, a mente fica leve. E de repente, sem aviso, vem um revés. As coisas desmoronam, o projeto não dá certo, o cliente desaparece, a saúde falha. Você já viveu isso? Eu vivi, muitas vezes. E por muito tempo, eu achava que era azar.
que o universo estava testando minha fé ou que eu simplesmente não era capaz de manter o sucesso por muito tempo. Até que eu compreendi uma das leis mais negligenciadas, mas absolutamente fundamentais, que regem nossa realidade, a lei do ritmo. A lei do ritmo é como uma maré. Tudo na natureza opera com base nela. O sol nasce e se põe. As estações mudam. O mar avança e recua. Seu corpo pulsa em ciclos. A mente também. Nada permanece estático. E isso inclui seus momentos de alta e de baixa. O erro não está no ciclo. O erro está em como você reage a ele. O que a maioria faz quando entra em baixa? Reclama, se desespera, questiona tudo, duvida de si mesmo. Mas sabe o que eu aprendi? Que o momento de contração é apenas um prenúncio da próxima expansão, desde que você o entenda e o atravesse com consciência. Teve uma fase da minha vida em que eu havia construído uma rotina sólida, clientes leais, renda crescente. Eu me sentia invencível. Até que tudo começou a falhar, um a um, os contratos foram sendo cancelados. Um imprevisto pessoal me tirou de circulação por semanas e o medo surgiu. Será que eu perdi tudo? Será que foi só sorte? Será que minha hora passou? Foi difícil, mas algo em mim, e não foi voz mágica, foi o conhecimento das leis, me fez lembrar. Isso é o fluxo natural da vida. Assim como a noite chega antes do novo dia, as dificuldades vêm antes de novos saltos. Então, eu não entrei em pânico. Eu entrei em silêncio. Usei aquele momento para ouvir mais, para realinhar minha energia, para olhar com humildade para o que precisava ser ajustado. E quando o ciclo virou, porque ele sempre vira, eu estava mais preparado, mais consciente e muito mais forte. Cresci 10 vezes mais do que antes, mas só porque eu respeitei o ritmo. Existe um padrão que você precisa entender. Se você lutar contra o ciclo, você sofre. Se você flui com ele, você cresce. Porque a vida não quer te punir. Ela quer te treinar. Ela quer te preparar para aquilo que você pediu. Mas para isso, ela precisa te fortalecer. Ela precisa te mostrar onde estão as fragilidades. E isso não acontece quando tudo está fácil. Acontece justamente na adversidade. Você já reparou como os momentos mais desafiadores da sua vida foram os que mais te transformaram? Não é coincidência. O ciclo de baixa é fértil em aprendizado, mas só floresce se você tiver olhos para ver. É nesses momentos que você descobre a força que não sabia que tinha, que ressignifica relações, que muda prioridades. O caos é desconfortável, mas também é fértil. O útero do universo é escuro, mas é ali que a criação acontece. E há algo ainda mais profundo. Sua vibração durante o ciclo de baixa determina a força com que você vai subir quando o ciclo virar. Se você se entregar ao medo, à reclamação, à paralisia, você vai prolongar a queda. Mas se você mantiver a fé, se você se mantiver ativo, mesmo que em silêncio, mesmo que em recolhimento, você cria o impulso da volta. É como puxar uma flecha para trás. Quanto mais firme for o recuo, mais longe ela vai quando for solta. Veja o exemplo de Jim Carrey. Antes de se tornar um dos atores mais bem pagos do mundo, ele passou por um período de extrema escassez. Morava em uma casa móvel com a família. Era ridicularizado. Sua convicção era tão forte que mesmo em momentos difíceis, ele buscava um local elevado, observava o horizonte e imaginava-se uma estrela consagrada em Hollywood. Ele respeitou o ciclo natural dos eventos, compreendendo que era hora de perseverar, não de desistir. E, em determinado instante, a situação mudou, assim como sempre muda. E quando isso aconteceu, ele estava preparado. Agora reflita sobre sua própria conduta diante de adversidades. Você se retrai ou se fortalece? Você foge ou enfrenta o desafio? A lei do ritmo age constantemente, independente de sua aprovação. Porém,
Ao compreender seu funcionamento, você deixa de ser seu brinquedo e passa a dominá-lo. Há uma frase que repeti por anos e ainda levo como um guia: tudo passa. Em épocas positivas, ela me ensina humildade. Em momentos ruins, me inspira esperança. Nada é eterno e isso é libertador. Que tal um exercício? Identifique um desafio atual, financeiro, emocional ou profissional, e questione: qual a lição por trás disso? Não evada. Encare. Anote a resposta e declare: eu aceito este ciclo. Confio no próximo passo. Estou pronto para o que vier. Repita diariamente por uma semana. Observe como sua perspectiva sobre o problema se transforma. E quando o próximo período favorável chegar, e chegará, você entenderá que a queda não foi castigo, mas preparação. Foi parte da jornada. Pois na imensidão da existência, apenas aqueles que aprendem a lidar com as oscilações da vida prosperam. E agora que você compreende isso, como reagirá na próxima adversidade? Há algo que aprendi após décadas dedicadas a este conhecimento, e posso afirmar com convicção: você vive hoje os padrões que aceitou ontem. A maioria das pessoas nem percebe isso. Elas repetem comportamentos, tomam decisões automáticas, seguem padrões mentais herdados como se fossem escolhas conscientes, mas não são. São programas gravados no inconsciente, moldando tudo: sua renda, relacionamentos, saúde, autoestima, capacidade de sonhar e, principalmente, limitando a realização desses sonhos. Um padrão mental é como um sistema operacional em segundo plano. Você pode buscar mudanças, fazer cursos, assistir vídeos, ler livros, mas se seu padrão interno permanecer o mesmo, você sabotará seus esforços e nem perceberá. Atribuirá a falta de sorte ao universo conspirando a vida difícil. Mas no fundo, repete o velho roteiro mental. Lembro-me claramente de quando, apesar de obter grande sucesso financeiro, mais do que jamais imaginei, ainda me sentia inseguro. Sabia que tudo poderia desmoronar a qualquer momento. Era como se eu tivesse evoluído, mas ainda carregasse a mentalidade de quem era carente. O receio de perder tudo me consumia. E então entendi: independente das conquistas, a plenitude só vem com a transformação interna que sustenta sua realidade. Esse é o poder do padrão mental. É como um imã invisível que o puxa de volta à zona de conforto sempre que você tenta avançar. É por isso que muitos vivenciam ciclos de progresso e retrocesso, ganham mais e perdem, iniciam um relacionamento incrível e sabotam, têm uma ideia brilhante, mas não agem. É o padrão mental dizendo: você não é essa pessoa, volte ao familiar. E o pior, a maioria obedece. Mas eis a boa notícia: padrões mentais podem ser alterados. Eles foram instalados, e o que foi instalado pode ser reprogramado. A chave está na repetição consciente de uma nova ideia carregada de emoção. E este é o detalhe crucial: repetir frases prontas ou colar bilhetes pela casa não basta. Você precisa sentir essa nova ideia como verdadeira. Precisa se visualizar vivendo-a. Precisa agir como se já fosse real. E fazer isso todos os dias até que seu sistema interno aceite essa nova configuração como a norma. Você já se disse: sou assim mesmo, ou sempre fui assim. Seu padrão mental está falando: não é você. Você não é seus hábitos. Você não é sua história. Você é quem escolhe ser daqui para frente, desde que reescreva o código da sua mente. Um exemplo prático: suponha que você sempre foi desorganizado financeiramente. Gasta tudo e mais um pouco. Vive no limite. Não é questão de falta de educação financeira. É um padrão mental de escassez. A crença de que dinheiro é para gastar, que se eu tiver muito perco ou que nunca vai sobrar. Enquanto você manter esse padrão mental, qualquer dinheiro que entrar sairá com a mesma rapidez.
Mas se diariamente você afirmar com emoção: sou um excelente administrador do meu dinheiro, administro com sabedoria, o dinheiro me respeita porque eu o respeito, e começar a agir de acordo, mesmo em pequenas ações, o padrão mental começará a ceder. Observe Serena Williams. Desde a infância, foi treinada não só fisicamente, mas mentalmente. Seu pai, Richard, repetia que ela já era campeã, mesmo quando ninguém acreditava. Isso foi instalado como padrão mental. Por isso, mesmo sob pressão, machucada, desacreditada, ela entrava em quadra com a mente de uma vencedora. Não por arrogância, mas porque sua identidade estava alinhada com a vitória. Esse é o segredo. Por outro lado, artistas que alcançaram o sucesso e desabaram. Muitos não tinham a estrutura interna para sustentar o sucesso. Carregavam padrões mentais de autossabotagem, culpa, rejeição. E por isso, perderam tudo, porque o universo não sustenta o que sua mente rejeita. Agora, pense em você. Qual o padrão mental que mais o limita? É o medo da insuficiência? É a crença de que nunca terá dinheiro? É a ideia de que o sucesso é para os outros? Identifique, nomeie, escreva e decida. Isso não me define mais. Nos próximos 21 dias, escolha uma nova ideia, uma afirmação que represente quem você deseja se tornar. Pode ser simples. Sou próspero, sou livre, sou capaz. Repita diariamente com emoção, olhando nos seus próprios olhos. Escreva, grave áudios. Visualize-se vivendo essa verdade. Haja como se fosse real. Faça até que seu corpo, mente e alma aceitem esse novo código, pois posso garantir, ao mudar seu padrão mental, a realidade não terá escolha se não se adaptar. É aí que a mágica acontece, mas não é mágica, é lei. E agora que você sabe disso, qual será o novo padrão mental que você instalará hoje? Tudo isso se resume a uma verdade essencial. Você não atrai o que deseja, você atrai o que é. Não importa seus sonhos, planos ou desejos, se seu interior não estiver alinhado com o que busca, nada se sustentará. Portanto, o trabalho mais importante de sua vida é este: mudar de dentro para fora. Agora, se este conteúdo o tocou, não ignore. O próximo vídeo na sua tela o levará mais fundo. É mais um passo na escada invisível que o aproxima, dia após dia, de sua melhor versão. Suba este degrau. Seja 1% melhor do que era agora. Agradeço por ter me acompanhado. Espero você no próximo vídeo. Você alguma vez se questionou por que alguns indivíduos parecem atrair riqueza com tamanha facilidade, enquanto outros, apesar de todo o esforço, permanecem estagnados? A explicação não reside na fortuna, na formação acadêmica ou na ascendência familiar. A verdade é que existe uma ciência por trás da aquisição de riqueza, e como toda ciência, ela é precisa. Não é conjectura, é lei. Leis universais que operam com exatidão matemática, independentemente de sua crença. Por grande parte de minha existência, eu permaneci completamente alheio a isso. Eu imaginava que a riqueza era algo distante, reservado àqueles que nasceram com privilégios. Cresci com uma autoimagem limitada, com convicções que me diziam que dinheiro era escasso, que era necessário trabalhar arduamente por toda a vida para obter o mínimo. E por muito tempo, isso foi precisamente o que aconteceu. Eu comprovava diariamente aquilo em que acreditava. Atolado em dívidas, sem rumo, com a imensa sensação de sempre recomeçar do nada. Você já vivenciou isso? Tudo começou a mudar quando um homem, Raymond Stanford, me presenteou com um livro. Pense e enriqueça. Aquilo me atingiu como um clarão. Não se tratava mais de como ganhar dinheiro, mas de compreender como o universo funciona e como eu poderia me harmonizar com essas leis naturais. Foi então que eu aprendi. Existe uma ciência para enriquecer. E se existe uma ciência, então existe uma fórmula. Basta aplicá-la. Essa fórmula começa com um princípio básico e profundo. Tudo é energia
e tudo está em constante transformação, incluindo você, incluindo seus pensamentos. O que isso significa na prática? Significa que você atrai aquilo com o qual está em ressonância vibracional. O que você sente e pensa consistentemente define a frequência em que você opera e, consequentemente, o que você atrai. Imagine um rádio. Se você sintoniza uma estação, digamos 101.1 FM, é exatamente essa frequência que você recebe. Você não espera ouvir música clássica se está ligado a uma rádio de rock, não é mesmo? Mas com a vida, muitas pessoas fazem exatamente isso. Elas vibram escassez, medo, preocupação e esperam atrair prosperidade. Isso não acontecerá. Você só pode atrair o que está em harmonia com seu estado interior. E isso é muito mais frequente do que parece. Quantas vezes você já acordou preocupado com as contas do mês, afirmando para si mesmo que o dinheiro nunca é suficiente? E quantas vezes nesse mesmo mês surgiu uma despesa inesperada ou aquele pagamento que estava previsto acabou sendo adiado? Isso não é coincidência, isso é lei. A lei da atração, que muitos conhecem superficialmente, é na verdade uma consequência de algo mais fundamental, a lei da vibração. E a vibração é gerada por seus pensamentos predominantes, pelas emoções que você nutre. O problema é que a maioria das pessoas não está ciente da vibração em que vive. Elas apenas reagem ao mundo exterior, sem perceber que o mundo externo é, na verdade, um reflexo do mundo interno. Eu me lembro como se fosse hoje do dia em que examinei meu extrato bancário e percebi algo inédito. Havia dinheiro sobrando. Pela primeira vez na minha vida, eu não estava endividado. E isso não ocorreu porque trabalhei mais. Aconteceu porque eu alterei minha frequência mental. Comecei a agir como alguém próspero. Comecei a me ver como uma pessoa capaz, valiosa, merecedora de receber. E mais importante, comecei a prestar atenção no que eu queria, não no que eu temia. Você já se pegou dizendo, quando eu tiver dinheiro, aí sim vou fazer isso ou aquilo. Esse pensamento está invertido. Você só terá dinheiro quando vibrar como alguém que já o possui. E vibrar como alguém que já possui significa agir, pensar e sentir como essa pessoa. Significa parar de contar centavos, parar de repetir que está difícil e começar a imaginar, com clareza e emoção, a vida que você deseja construir. Não é ilusão, não é mágica, é neurociência. Pesquisas da Harvard Medical School comprovaram que o cérebro humano não distingue aquilo que você imagina vividamente daquilo que é real. Isso significa que, ao se imaginar vivendo com abundância, você ativa conexões neurais que reprogramam sua mente para buscar oportunidades, soluções e comportamentos coerentes com essa nova realidade. E isso muda tudo. Deseja um exemplo claro de como aplicar isso no seu dia a dia? Vamos lá. Antes de sair de casa, reserve 5 minutos para visualizar, detalhadamente, um dia perfeito. Sinta-se produtivo, confiante, próspero. Visualize o dinheiro entrando em sua conta. Visualize clientes agradecendo pelo seu trabalho. Visualize sua família orgulhosa de você. E sinta isso como se fosse real. Quanto mais detalhes, mais eficaz. Ao longo do dia, observe seus pensamentos. Quando algo lhe provocar medo ou preocupação, pergunte-se: isso está alinhado com a vida que eu desejo ou com a vida que eu quero evitar? Essa simples indagação pode alterar seu padrão vibracional imediatamente. E se você ainda tem dúvidas de que isso funciona, pense em pessoas como Oprah Winfrey.